Em nossa história, desde os tempos mais remotos até os dias atuais, a realidade e o misticismo se entrelaçaram, e as histórias dos tempos imemoriais ecoam através dos séculos. Tais histórias foram muito importantes para trazer explicações até então do desconhecido para nós, e nos ajudaram a trazer uma identidade para cada grupo reunido, e o inimaginável ganhou vida. Mas talvez algo tão secular e importante não tenha apenas isso para nos explicar. Olhando bem, podemos aprender mais sobre o que essas lendas dizem sobre nós e o que está refletido de nossas mentes nessas histórias contadas. E é sobre isso que iremos abordar no vídeo de hoje. Mas antes de continuarmos, eu já peço que você deixe seu like e se inscreva no canal, porque assim você vai estar ajudando bastante meu trabalho. E não esqueça de ativar as notificações do sininho, porque assim você sempre vai saber quando eu postar um vídeo novo. E bem, sem mais enrolações, vamos para o vídeo de hoje. Lendas são narrativas fantásticas que combinam elementos de realidade e ficção, muitas vezes transmitidas oralmente e que têm como objetivo explicar fenômenos naturais, culturais ou históricos. Têm um valor educativo e ensinamentos de moral, ou simplesmente são usados como entretenimento. Elas fazem parte do folclore de uma região e podem variar amplamente de uma cultura para outra. Além das lendas, também temos as lendas urbanas, que se diferenciam por serem histórias contemporâneas que circulam principalmente em áreas urbanas, geralmente apresentadas como relatos verídicos, mas que são amplamente reconhecidas como ficção ou exagero. Essas narrativas costumam envolver elementos de mistério, medo, humor ou moralidade, e aí não se diferenciam tanto das lendas urbanas, e são frequentemente compartilhadas através de conversas, mídia e na internet. Além da importância cultural, educacional e do fortalecimento da identidade coletiva, ambas as lendas e lendas urbanas têm um grande papel e podem dizer muito sobre a mente humana e a nossa sociedade. Elas frequentemente refletem os medos e ansiedades da sociedade, funcionando como um barômetro social, além de servir como advertência sobre perigos reais ou imaginários. A psicologia por trás das lendas envolve vários aspectos, incluindo a forma como elas são criadas, propagadas e recebidas, como o desejo de compreensão, segurança e controle, além de que os seres humanos são naturalmente inclinados a buscar e criar narrativas. As lendas também ajudam a criar sentido em um mundo complexo e por vezes caótico. Elas fornecem narrativas que explicam o inexplicável, ou que podem nos deixar perplexos, oferecendo um sentido de compreensão e controle. E por estarem tão presentes em diversos aspectos humanos, uma coisa que chama a atenção é o fato da existência de tantas lendas voltadas para o âmbito do terror. Psicologicamente, o terror é algo que intriga o ser humano e lhe fascina, além de que, com certeza, pode ser usado para o seu benefício, e a prática de contar lendas, com certeza soube aproveitar isso. Lendas de terror frequentemente abordam medos universais e atemporais, como o medo da morte, do desconhecido, de criaturas sobrenaturais e de eventos inexplicáveis, o que traz para essas histórias um apelo amplo e duradouro, além de serem ótimas para dar lições de moral e advertências. Por isso que elas são muito usadas para tentar controlar o que o ser humano pode fazer. Se você faz algo imoral e que pode prejudicar o outro de alguma forma, alguma criatura horrenda vai fazer algo muito ruim com você. Esse tipo de lenda é bastante comum em todo o mundo e vai muito além de apenas transmitir uma história de geração em geração. Parece ser mais algo como tentar combater práticas nefastas do ser humano. E esse é o ponto-chave desse vídeo. Outro fato interessante e talvez preocupante é a existência de lendas que são usadas para tentar explicar práticas ruins que são feitas pelo ser humano, como a lenda da Van Preta, a lenda de tráfico de órgãos, a lenda Daisy's Destruction e a lenda do Silk Road. Muitos desses fatos já são bastante trágicos na realidade, e quando se tornam lendas, são exagerados para chamar a atenção, o que torna surpreendente a capacidade do ser humano para se reinventar,
até mesmo no mal. E após essa explicação de como as lendas mostram bastante fatos interessantes sobre a mente e a sociedade humana, eu vou apresentar para vocês 5 lendas de diferentes países e regiões ao redor do mundo. Assim vocês vão conseguir entender, com exemplos, como o ser humano usa o fator do terror para tentar explicar fatos, ensinar algo ou até mesmo como um fator cultural. A lenda do Phi Tai Hwang é uma das muitas histórias de fantasmas da Tailândia e faz parte de uma rica tradição de folclore e crenças sobrenaturais no país. O termo Phi Tai Hwang refere-se a um tipo de espírito ou fantasma particularmente poderoso e amargurado. A lenda diz que este espírito pertence a uma pessoa que morreu de forma trágica e violenta, sofrendo bastante antes de falecer. Isso inclui pessoas que morreram de acidente, assassinatos ou mulheres que morreram antes do parto. Acredita-se que esses espíritos são perigosos devido à sua raiva e intensidade de suas mortes não naturais. Eles podem causar doenças e trazer azar aos vivos, principalmente se as circunstâncias de sua morte não forem adequadamente resolvidas, ou se seus rituais funerários não forem realizados corretamente. A Tailândia é um país que possui uma crença amplamente sustentada em fantasmas, e essa foi só uma pequena demonstração disso. Então deixe nos comentários se vocês querem que eu traga um vídeo contando mais lendas de fantasmas da Tailândia. A lenda do Popobaya é uma das mais notórias e assustadoras histórias folclóricas de Zanzibar e da Tanzânia continental. O nome Popobaya significa asa de morcego em Swahili, uma referência à descrição física frequentemente associada a essa criatura, que é dita possuir uma única asa de morcego e um único olho. O Popobaya é uma entidade sobrenatural que aparece periodicamente em diferentes localidades, mas comumente nas ilhas de Zanzibar. A origem exata da lenda é incerta, mas ele se tornou amplamente conhecido e temido a partir da década de 1960. A criatura é frequentemente descrita como tendo habilidades metamórficas, com a capacidade de mudar de forma, o que torna ainda mais difícil para as pessoas protegerem-se dela. O Popobaya também é associado a ataques noturnos, entrando na casa das pessoas enquanto elas dormem. Esses ataques são por vezes explicados como uma forma de punição para aqueles que não acreditam na sua existência, ou para comunidades que não estão cumprindo certas normas sociais ou espirituais. O medo do Popobaya tem um impacto significativo nas práticas culturais locais. Durante períodos de histeria relacionada à criatura, é comum que as pessoas durmam fora de suas casas, ou em grandes grupos, acreditando que a criatura ataca indivíduos que estão sozinhos. Embora haja um forte componente sobrenatural associado ao Popobaya, muitos pesquisadores e céticos apontam para explicações mais terrenas, como metáfora para problemas sociais mais amplos, incluindo tensões políticas ou crises econômicas. A lenda dos homens pegando fogo na Austrália é um fenômeno que capturou a imaginação e o medo das pessoas. A combustão humana espontânea é o suposto fenômeno de uma pessoa pegar fogo e ser consumida pelas chamas sem uma fonte externa de ignição aparente. Essa lenda tem sido relatada ao longo dos séculos, com registros datando desde o início do século XVII. Os casos são caracterizados pelo consumo extremamente rápido do corpo da vítima, frequentemente na ausência de uma grande fonte de calor externa. Normalmente, os arredores de onde ocorre o incidente sofrem danos mínimos. Os céticos e cientistas frequentemente argumentam que o fenômeno é causado por fontes de ignição externas, como cigarros ou aparelhos eletrônicos. Porém, durante a Segunda Guerra Mundial, um avião bombardeiro caiu na cidade de Canberra, matando todos presentes no avião, em uma explosão cheia de chamas. Esse ocorrido foi o suficiente para que diversos relatos fossem espalhados sobre o local em que o incidente aconteceu, onde diversas pessoas relatam avistar luzes sobrenaturais e o avistamento de um homem pegando fogo, que fica perseguindo a pessoa, supostamente buscando por ajuda. A lenda do Changeling é uma das histórias folclóricas mais conhecidas na Alemanha e em outras culturas europeias.
A história do Changeling envolve a substituição de um bebê humano por uma criatura sobrenatural, como um duende, troll ou espírito maligno, conhecido como Changeling, que assume a forma do bebê humano roubado. A lenda do Changeling frequentemente descreve uma mãe que descobre que seu bebê foi trocado por um ser não humano. O Changeling pode ser identificado por comportamentos incomuns, aparência estranha ou simplesmente por não ser o mesmo bebê. O bebê trocado é então substituído pelo Changeling, que pode trazer infortúnio e desgraça para a família. As histórias variam em relação à motivação por trás da substituição do bebê. Algumas versões sugerem que o Changeling é enviado pelo próprio mundo das fadas, ou criaturas sobrenaturais, como uma espécie de troféu, ou para causar tumulto na vida humana. Outras versões indicam que o Changeling é enviado como uma punição por ofensas aos seres sobrenaturais. Na cultura popular, várias medidas eram tomadas para proteger os bebês contra a troca pelo Changeling. Isso inclui medidas como pendurar tesouras sobre o berço dos bebês, fazer cruzes com ferro e salgar a casa. Algumas histórias também envolvem rituais ou encantamentos específicos para detectar ou expulsar o Changeling. Na era moderna, o Changeling é frequentemente interpretado como uma metáfora para questões como problemas mentais, deficiências físicas ou distúrbios de comportamento em crianças. A lenda do Eucaderro é uma história folclórica popular em muitos países da América Central e do Sul. Eucaderro é uma criatura lendária descrita como um cão misterioso e sobrenatural, frequentemente associado a eventos noturnos e às vezes considerado um guardião protetor, enquanto em outras versões é visto como uma figura malévola. O Eucaderro é geralmente descrito como um grande cão, muitas vezes branco ou preto, embora às vezes ambas as versões apareçam na lenda. Ele é frequentemente retratado como tendo olhos brilhantes que emanam uma luz sobrenatural, e às vezes é descrito como tendo uma aparência demoníaca, com chifres ou outras características assustadoras. Existem várias variações da lenda do Eucaderro, mas uma versão comum envolve dois caderros, um branco e um preto. O caderro branco é visto como benigno, protegendo viajantes e evitando que eles se percam ou encontrem perigos durante a noite. Por outro lado, o caderro preto é considerado maligno, atacando e amaldiçoando aqueles que encontra, especialmente aqueles que estão bêbados ou agiram mal. A origem da lenda do Eucaderro não é clara, mas ela tem raízes profundas na cultura mesoamericana e foi transmitida ao longo das gerações através da tradição oral. Alguns sugerem que a figura do caderro pode ter sido influenciada por crenças pré-colombianas em deidades ou espíritos animais, associados à proteção ou punição. A lenda serve como uma maneira de transmitir valores morais e lição de vida, bem como um meio de explicar eventos desconhecidos e sobrenaturais que ocorrem durante a noite. Através dessas lendas ao redor do mundo, além das outras que talvez sejam mais conhecidas, é possível notar como o ser humano transforma os problemas da vida em histórias fantásticas, muitas vezes usado como uma tentativa de explicar aquilo que saiu da normalidade, ou mesmo para tentar mostrar e falar daquilo que está nos perturbando. As lendas são com certeza algo bastante intrigante e nos mostram, em parte, como podemos lidar com a obscuridade da mente humana.